Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Sebastião Vieira e vamos junto para mais uma aula do projeto Escola em Casa na disciplina de Ciência da Natureza para os alunos do terceiro ano. A aula de hoje, o tema é a importância da água para a vida no planeta. Mas, antes de começar a aula, temos o nosso desafio maker. Na aula passada, foi solicitado um desafio para vocês enviar para o professor, que era dar alguns exemplos de como cuidar da água e adquirir novos hábitos. Você poderia fazer uma lista para representar, para explicar, ou fazer um desenho para representar a sua resposta e enviar para o seu professor. Então, quem fez aí, caprichou aí, enviou para o professor, está de parabéns. Mas vamos já ver aqui algumas listas, algumas coisas na minha lista, que eu fiz aqui uma lista. Será que vocês colocaram igual ou diferente? Veja, pequenas atitudes podem conservar a água. Por exemplo, eu coloquei na minha lista aqui, fechar bem as torneiras. É um exemplo, né, de práticas, de atitudes visando a conservação da água. Outra, não deixe o chuveiro ligado à toa. Quando for tomar banho, eu preciso ter essa parte de economia perante a água. Outro ponto, escove os dentes com a torneira fechada. Então, na hora de deixar lá ligado e ficar escovando os dentes, tem que ter essa noção de economia. Outro ponto, use o balde e não mangueiras para lavar o carro e as calçadas. Então, pega lá o balde com um limite de água para lavar a calçada, por exemplo, é uma atitude sustentável. Outro ponto, não jogue lixo na praia. Então, quem colocou aí nesse parecido ou igual aqui, ou colocou algo mais que tem a ver com a forma de conservação da água, acertou. Estão de parabéns. Então, esse foi o nosso desafio da aula anterior. Mas vamos relembrar, né? Vamos relembrar um pouco antes de entrar no assunto. Na aula passada, a gente viu os estados físicos da água. Sabemos que a água tem 3 estados físicos. O primeiro dele é o líquido. A gente sabe que o líquido é onde está a maior parte do planeta, é o líquido. Por quê? Porque está em rios, em lagos, oceanos. Então, esse é o primeiro estado da água, o líquido. O segundo estado da água é o sólido, que é o gelo. No estado sólido, ele é encontrado nos ambientes polares. O gelo forma uma grossa camada que pode ter muitos metros de espessura. Então, o gelo, essa camada dura aí, que você vê aí em casa, no congelador, vê lá, ou um picolé, ele está no estado sólido. E o último estado é o estado gasoso. Então, a água no estado gasoso, também conhecida como vapor de água, ela encontra-se no ar, à nossa volta, por exemplo. Não vemos vapor de água, porque ele é invisível, mas certamente você vê aí no fogo, aquela panela de arroz, ou aquela chaleira fazendo um café, aquele vapor de ar é a água no estado gasoso. Então são exemplos práticos que você pode visualizar aí em casa. E agora vamos entrar na importância da água para os seres vivos. Então a gente precisa preservar ela, porque ela é importante para a vida dos seres vivos. Então aqui eu trouxe para vocês uma imagem sobre a água, falando que ela regula a temperatura do corpo, remove toxinas, ajuda a converter alimentos em energia, melhora o oxigênio para a respiração. Então, observe que a água ela tem uma importância para nós. Então, se ela é fundamental para a gente, precisamos preservá-la, cuidá-la, porque um dia ela pode acabar. Se não tiver práticas sustentáveis, uma educação ambiental, pensando a longo prazo, certamente vamos sofrer a longo prazo. Então, vamos ter essa noção aí de dar valor ao meio ambiente e dar valor à água. A gente não consegue viver sem ela. Imagine um mundo sem água. Então, a água não é apenas útil para beber. Ela serve para cozinhar, higiene pessoal, limpeza geral. Então, ela tem grandes benefícios em nossa vida. Então, preservá-la é essencial. O uso da água. Além de ser essencial para vivermos, utilizamos a água em diversas atividades cotidianas.
algumas dessas atividades podem gastar muita água se não forem realizadas com atenção. Então, sempre que for usar a água, precisamos ter a parte de economia dela. Ela pode acabar, não vou lavar a mão, não vou escovar os dentes e deixar lá brincar com a água. Não, tenho que saber que ela é um bem precioso, valioso e que eu preciso cuidar dela, certo? Então, o que seria água potável, por exemplo? Corresponde à água disponível na natureza, destinada ao consumo, que não oferece risco para os seres vivos que a consomem. Então, essa água que você bebe, que você toma banho, que a mãe lava roupa em casa, é a água potável, que você pode consumir ela para o uso. Mas tem uma observação importante. Segundo dados aí da ONU, quase metade da população mundial viverá em áreas com grande escassez de água em 2030. Está próximo. Então, se a gente não tiver essa visão da gente sustentável, em 2030 o mundo vai viver uma escassez de água. Imagine, um mundo sem água. Vai ser complicado viver sem ela. Então, a gente tem que ter isso em mente. Achar que ela vai durar para sempre. Não dura. Só vai durar se a gente tiver atitudes sustentáveis e preservá-la. Então, para começar aí nossa aula, chegou a hora da tarefa. Quero ver quem está aí antenado, ligado na aula para a nossa tarefa. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem, 4 imagens. Mostram uma família utilizando água em diversas atividades do dia. Na primeira, tem uma garotinha, ela está escovando os dentes e deixou a torneira ligada. Na segunda imagem, eu tenho uma senhora com a mangueira e ela está no celular, viu? No celular, e está lavando o carro e está nem aí para a água. Na terceira imagem, tem um senhor aí, ó, lavando a sua calçada com a mangueira lá e toma e gasta a água, está nem aí para a água. Na figura 4, tem um garotinho cantando no chuveiro e lá, sem se preocupar com a água. Para ele, a água é infinita. Para ele, não acaba não, ele está nem aí. Ó. Então, vamos olhar as quatro imagens. Aí tem uma pergunta aqui. Ó. As pessoas estão utilizando a água de maneira consciente, certa? Será? Indique quais atitudes elas poderiam tomar para reduzir o consumo de água. Então, pense aí em casa. Qual dessas... Será que os 4 aí eles estão errados, né? Mas o que é que eles poderiam fazer para corrigir esses erros aí? Então, por exemplo, eles não estão consumindo a água de forma consciente. Por quê? A família não está utilizando a água de maneira consciente. Eles poderiam escovar os dentes com a torneira fechada, lavar o carro com um balde de água, apenas varrer a calçada e tomar banho mais curtos. Então, essas práticas aí, certamente, cada uma pessoa do mundo fizer isso, do planeta, certamente vai ter uma diminuição no gasto e consumo da água. Certamente, vamos estar aí preservando a nossa água e pensando nas futuras gerações. Agora vamos para o nosso quiz interativo, para ver que vocês realmente estão aí afiados na aula. E aí, vamos jogar. Eu vou mostrar uma foto de uma pessoa aí. Lá, tem assim, letra A, isso é importância, ou letra B, ou isso é uma dica de economia. Então, por exemplo, tem uma senhora aí, ela está com a mangueira, lavando a sua calçada. Isso aqui é a letra A, isso é uma importância, será? Ou isso é uma dica de economia? Tempo para vocês. No caso, isso é errado. Tem um X no meio da imagem dizendo que é errado. Mas eu quero que você pense. É importância, isso é importante não fazer isso. Ou isso é uma dica de economia? Tempo. Dica de economia. A gente não pode lavar a calçada com a mangueira.
Um balde já serve para você limpar a sua, ou varrer a calçada. Então, isso aí é uma dica de economia. Não lavar a calçada com água na mangueira é uma dica de economia. A próxima imagem tem assim: escovar os dentes com a torneira ligada é uma, letra A, uma importância, ou letra B, uma dica de economia. Tempo para vocês. E aí, acertaram aí? Será que vocês acertaram? Quem colocou dica de economia acertou. Então, eu preciso, ao escovar os dentes, desligar a torneira e só ligar quando eu for enxaguar a boca, ou precisar mesmo. Deixar ligada, ela vai, né, não é certo. Então, aqui quem botou dica de economia, acertou. A próxima tem uma pessoa aí fazendo exercício, ela está bebendo água, tomando água. Isso aqui na foto é uma, letra A, é uma importância, tomar água, né? 2 litros de água por dia é o ideal. Ou isso é uma dica de economia? Tempo para vocês. Vamos lá? Quem colocou letra A, importância, acertou. Eu preciso beber, em média, 2 litros de água por dia. A gente precisa de água no nosso corpo para ter a hidratação. Então, quem colocou aí letra A, acertou. Isso é de fundamental importância. Então, bebam água, cuide-se para ter uma hidratação, certo? Agora eu mostro a foto do planeta e tem assim: sobrevivência dos seres. A água, ela é fundamental para a sobrevivência dos seres? Letra A, isso é uma importância ou isso é uma dica de economia? Tempo para vocês. Vamos lá? Será que acertaram essa? Isso é uma importância. A água é de fundamental importância para a sobrevivência dos seres. Então, quem colocou aí letra A, acertou. Outra imagem, eu tenho aí uma garotinha tomando banho rápidos. Ela tem uma consciência ambiental. Então, isso aí, letra A, isso é uma importância ou é uma dica de economia? Então, ela tomou banho rápidos. Então, isso é, letra A, importância ou é uma economia? Tempo para vocês. Vamos lá? Dica de economia. Então, ela está consciente do seu papel enquanto cidadão, enquanto pessoa que tem uma visão sustentável. Então, tomar banho rápidos é uma dica de economia. Agora chegou a hora do nosso desafio maker. Dessa vez vocês vão fazer algo mais inovador. Vamos fazer um vídeo de 1 minuto, apenas 1 minuto, dando algumas dicas para evitar o desperdício de água. Em seguida, envie para o seu professor como atividade da aula de hoje. Capriche no seu vídeo, seja criativo. Então, quanto mais criatividade você utilizar no seu vídeo, pode fazer um cenário, pode dramatizar uma situação, mas que o tempo seja batendo aí 1 minuto. Então, capricha. Vamos agora inovar, vamos fazer um vídeo, botar a mão na massa aí, capricha e envia como atividade da aula de hoje, certo? Capriche, seja criativo e envie lá para o professor. E para a gente refletir, eu deixo para vocês uma mensagem, que é um provérbio popular, que fala assim: só percebemos o valor da água depois que a fonte seca, né? Então, pense aí, reflita e tenha práticas sustentáveis, né? Atitudes sustentáveis, visando o meio ambiente, visando o coletivo. Se eu agir de forma egoísta, não pensar no ser humano, na água, no modo geral, certamente quem sai perdendo somos todos nós. Então, reflitam aí. Até a próxima aula. Um forte abraço e até mais.